Bom, agora é esse gigante parágrafo 171. Distinguindo mais exatamente os momentos aí contidos, nós vemos que, como primeiro momento, se tem o subsistir das figuras independentes, quer dizer, cada figura lutando ou desejando manter-se una ou íntegra. Subsistir das figuras independentes. Ou a repressão do que o diferenciar é dentro de si. O que é essa repressão do que o diferenciar é dentro de si? Há um diferenciar dentro de cada uma, que é essa espécie de desejo, de autogênia aqui, pegando o livro do Terce Dicum, que quer fazer essa figura se tornar diferente, ou fazer essa caminhada, essa procissão para a morte. Então você vai reprimir esse caminho inevitável para a morte, vamos dizer assim. Ou a repressão do que o diferenciar é dentro de si. Então, a repressão desse diferenciar dentro de si, manter-se íntegra. A saber, não ser nada em si e não ter nenhum subsistir. Então, não ser nada em si, não ter nenhum subsistir é esse caminho para a morte decorrente do fato de estarmos vivos, ou de haver a vida. Mas o segundo momento é a subjugação desse subsistir à infinitude das diferenças. Então é necessário que esse subsistir, que essa independência, seja subjugada ou dominada pela infinitude das diferenças, porque cada organismo tem uma relação complexa com o meio. Cada organismo está submetido a uma ecologia, vamos dizer assim. No primeiro momento, está a figura subsistente como para si essente, como para si existente. No primeiro momento, você tem uma figura que é para si existente, que quer manter-se, que quer manter a sua integridade. Ou a substância infinita em sua determinidade, ou seja, essa vida que se fracionou no organismo. Então, vamos pular outra versão agora. No primeiro momento, está a figura subsistente como para si essente, que surgindo em contraste com a substância universal, nega essa fluidez e continuidade com ela. Nega essa fluidez e continuidade com a substância universal exatamente porque cada uma quer manter-se íntegra, quer não morrer. E se afirma como não dissolvida nesse universal. Ao contrário, se conserva por sua separação dessa sua natureza inorgânica pelo consumo da mesma. Então ela se conserva pela sua natureza inorgânica, quer dizer que é não organizada com o mundo, não integrada no mundo. Então, se conserva por sua separação dessa natureza inorgânica e pelo consumo dessa natureza, e pelo consumo da mesma. Dessa sua natureza inorgânica e pelo consumo da mesma. Não. Ela se conserva por sua separação dessa sua natureza inorgânica, por separar-se desse autogênese, por separar-se desse buraquinho vivo, e por consumir esse buraquinho vivo. Mas você só consegue consumir esse buraquinho vivo no mundo, na realidade do mundo. Não, você só consegue consumir na medida em que você age nesse mundo, em que você preenche o seu desejo. No meio fluido universal, que é um tranquilo desdobrar-se em leque das figuras, a vida vem a ser, por isso mesmo, o movimento das figuras, isto é, a vida como processo. Então a vida é esse processo de um bicho comendo o outro, de um organismo interagindo com o outro. A fluidez universal simples é em si. A diferença das figuras é o outro. Então, a fluidez universal em si, ela simplesmente acontece de uma maneira imanente, de uma maneira jogada no mundo, e a diferença de um bicho para o outro, de um organismo para o outro, é o outro. Cada um é o outro desse um. Cada um é o meio, ou é é a ameaça e a necessidade para o um. Porém, devido a tal diferença, essa mesma fluidez veio a ser outro. Então, agora, essa mesma fluidez, essa questão da vida, esse buraquinho da vida que eu estou chamando aqui, veio a ser outro para cada um dos organismos. Essa mesma fluidez veio a ser outro. Pois ela, agora, é para a diferença. Então, essa mesma fluidez é para a figura, é para a Gestalt,
que é em si e para si mesma, e, portanto, um movimento infinito pelo qual aquele meio tranquilo é consumido. Isto é, a vida como um ser vivo. Então, agora, cada um desses organismos, ele é em si, a partir da fluidez universal como o buraco do desejo, mas também ele é para si, porque cada organismo individual aqui quer manter-se vivo. E quer manter-se vivo por meio do outro. Então agora, manter a integridade de si aqui significa ser para si, ser em si e para si. Tem esses dois processos, o processo interno e o processo externo de se manter por meio do outro. E, portanto, o movimento infinito pelo qual aquele meio tranquilo é consumido. O que é esse meio tranquilo é consumido? O movimento infinito pelo qual o meio tranquilo é consumido? O movimento infinito é exatamente isso. Para um indivíduo qualquer conseguir se manter, ele tem que consumir esse meio externo. Isto é, a vida como um ser vivo. Então, é isso que o Hegel está chamando de vida agora, meio que como se tivesse depositado, né, o que o Hegel chama de fracionado em cada organismo, e toda a relação de um organismo com o outro faz parte disso que é a vida e torna a vida esse ser vivo. Então, a vida, a ecologia, podemos dizer, o Hegel está tratando aqui de uma espécie de daquele conceito de força no terceiro capítulo. Para entender a vida como um todo, para entender cada organismo vivo, nós precisamos de um conceito abstrato, porém concreto, que a gente pode chamá-lo desse ser que é o vivo, a ecologia como uma espécie de ser vivo, se a gente quiser. Nossa, mãe. Vivo. Mas por esse motivo, essa inversão, qual inversão? A fluidez que veio a ser outro, isso que era o simples deslizar desse buraquinho de um organismo para o outro, que veio a se depositar nesse outro como ameaça e necessidade para esse indivíduo aqui, é isso que é a inversidade, né? Por esse motivo, essa inversão é, por sua vez, a inversidade em si mesma. A gente tem que lembrar que o sufixo dade ou idade trata-se da transformação de um adjetivo, né, em um substantivo. Então eu tenho tenaz e tenacidade, eu tenho capaz e capacidade. Então o Hegel está fazendo exatamente esse movimento de dar uma espécie de concretude ou de nome, ou de nome não, mas mais que nome, de sujeito para uma entidade, para alguma coisa que antes era um processo ou era uma qualificação, que era estar vivo ou ser vivo. Aí o Hegel está falando, ser vivo agora é a própria vividez, eu não sei se existe isso, vividade, sei lá, a própria vida. É isso, a gente está passando de uma coisa que é uma característica para uma coisa que agora o Hegel vai entender como um campo de força, como uma entidade abstrata que contém que contém e age em todo essa ecologia ou esse campo da vida. Não é de complicada essa frase, né? Mas por esse motivo a inversão é, por sua vez, a inversidade em si mesmo. O que é consumido é a essência. O que é consumido é a essência. Então, o que cada organismo está consumindo nessa ecologia é a própria essência, é o seu próprio campo de desejo. Então, cada indivíduo aqui, que tem um campo do desejo aqui específico, com seus desejinhos de zebra, digamos, o que ele está consumindo quando ele vai para o mundo, no mundo que interessa a ele, como a gente viu, é tentar encontrar um objeto que corresponde a esse buraquinho do desejo aqui. Outro objeto que corresponde a esse buraquinho do desejo aqui. Outro objeto que corresponde a esse buraquinho do desejo aqui. Esse esquema aqui, eu acho que uma coisa boa para entendê-lo também é um teórico da biologia tcheco, húngaro, qualquer lugar, um lugar dos Balcãs lá, chamado Alfred von Uexküll, em que ele vai elaborar, ele começa os estudos dele sobre a vida animal, dizendo que cada animal tem um Innenwelt, um mundo interior, e esse mundo interior ele se relaciona com o mundo próprio. Então, cada indivíduo tem uma relação, a partir dos seus objetos de desejo, a partir da estruturação do seu campo de desejo, ele se vincula com o mundo do desejo, que é o mundo próprio, né, o Umwelt.
Então, cada bicho tem um mundo próprio. Que é mais ou menos isso também, a última referência que eu vou dar aqui, pelo amor de Deus. Que é isso também, que é o primeiro verbete do abecedário do Júlio Beleza lá, que ele gravou, que ele falou que só era para mostrar depois que ele morresse. O Ad Animal, o Júlio Beleza, ele dá um excelente exemplo de como é que cada animal se relaciona só com um fragmento do mundo. Ele tirou essa elaboração dele do Ad Animal ali para falar do carrapato desse Alfred von Uexküll. Mas vamos lá, vamos tentar continuar aqui, que esse parágrafo é complicado. O que é consumido é a essência. O que é consumido é a essência. A individualidade, que às custas do universal, se mantém e se dá o sentimento de sua unidade consigo mesma. Suprassume, assim, diretamente sua oposição com o outro, por meio da qual é para si. Então, o que é consumido é a individualidade, quer dizer, esses buraquinhos de desejo, a essência, desculpa. A individualidade que às custas do universal, a individualidade que às custas desse mundo aqui, do mundo da vida. Agora eu não sei se já esse é o melhor esquema. Vamos tentar voltar aqui para o nosso. Ser vivo. Aqui um bicho qualquer. Com o seu campo do desejo aqui. Que se relaciona de uma maneira específica com os objetos do mundo. Individualidade que às custas do universal se mantém, então essa individualidade se mantém às custas do universal, do meio, e se dá o sentimento de sua unidade consigo mesmo. Quer dizer, esse indivíduo só consegue continuar sendo a si mesmo na medida em que ele consome esse meio universal. Suprassume, assim, diretamente sua oposição com o outro. Então agora ele não está mais só oposto ao outro. Ele está oposto também, porque esses outros aqui são outros, predadores e alimentos e parceiros sexuais em potencial, mas ao mesmo tempo ele necessita desse outro, nem que seja fugir do outro, para poder manter sua integridade. Suprassume, assim, diretamente sua oposição com o outro, por meio da qual é para si. Por meio dessa oposição do outro, esse outro aqui, esse indivíduo aqui, mantém sua integridade. Então, a unidade consigo mesmo, que ela se outorga, é justamente a fluidez das diferenças ou a dissolução universal. Então, ele só consegue ser uno, só consegue ser íntegro, na medida em que ele necessita dessas relações com o universal ou com o seu Umwelt, conforme o nosso colega Alfred von Uexküll. Aí o Hegel vai falar outra inversão aqui para terminar de ferrar. Inversamente, porém, o suprassumir da substância... Peraí, tá tudo errado aqui. Inversamente, porém, o suprassumir da subsistência individual é também produzi-la. Então, cada vez que esse bicho aqui ele consome esse mundo exterior, ele acaba reproduzindo esse mundo exterior. Como? Reproduzindo a si mesmo, como alimento para um outro bicho, ou para as bactérias, e dando uma espécie de equilíbrio ou de dinâmica circular, ou dinâmica interativa, desse mundo exterior, também produzi-la. Com efeito, como a essência da figura individual é a vida universal, né? Cada bichinho tem esse buraquinho aqui, esse autogene que tem a ver com a vida, como a essência da figura individual é a vida universal, e o para si essente, quer dizer, manter-se íntegro, e o para si essente é em si substância simples, quer dizer, o seu para si é simplesmente esse desejo aqui de se manter íntegro. Então, ao pôr o outro dentro de si, suprassume essa sua simplicidade ou sua essência. Isto é, a fraciona. Sempre que a gente põe o outro, sempre que a gente come, a gente acaba se transformando. Seja a gente cresce, seja a gente caminhando para uma velhice, seja a gente se transformando. Na medida, uma zebra que nunca teve contato com o leão é diferente de uma zebra que já teve contato com o leão, digamos assim, de um jeito bem... Nem sei se esse é o melhor exemplo, mas o que o Hegel está dizendo é o seguinte: na medida em que a gente consome esse mundo exterior, a gente se transforma. Suprassume essa sua simplicidade ou sua essência, isto é, fraciona essa sua simplicidade, ou enriquece essa sua simplicidade. Esse fracionamento da fluidez indiferenciada é precisamente o pôr da individualidade. Então, na medida em que a gente se relaciona com esse mundo exterior, que esses organismos se relacionam com o mundo exterior,
eles se colocam no mundo de uma maneira sui generis, de uma maneira singular. Cada zebra, então, seria diferente da outra, porque elas se relacionam com o mundo um pouquinho diferente da outra zebra. Precisamente o pôr da individualidade. Assim, a substância simples da vida é seu fracionamento em figuras, digamos, em organismos, e, ao mesmo tempo, a dissolução dessas diferenças subsistentes. Então, a dissolução dessas diferenças subsistentes, porque cada uma está relacionada com a outra, né? Isso aqui é uma ecologia, como nós estamos dizendo. E, ao mesmo tempo, a dissolução dessas diferenças subsistentes. E a dissolução do fracionamento, então, a dissolução do fracionamento, ou a dissolução de cada figura individual no todo, é também um fracionar, um articular dos membros. Então, cada vez que a zebra morre, ela está dando continuidade a esse todo. Então, o que o Hegel está dizendo que é a vividade, ou a inversão, que por sua vez é a inversidade em si mesma, ele está dizendo que esse processo aqui, a gente poderia usar uma palavra tipo dialética, mas talvez um jeito não coringado, não carteirado de dizer isso, é uma reciprocidade absoluta. O que o Hegel está querendo dizer é que, assim, cada indivíduo tem uma relação com a totalidade, nega e afirma a totalidade. Nega por quê? Porque ele quer manter-se íntegro, e afirma a totalidade porque essa totalidade depende dele para poder manter esse ciclo. Cada indivíduo, uns com os outros, nega o outro porque ele quer manter-se íntegro, mas ao mesmo tempo ele precisa desse outro para manter-se íntegro, mas ao mesmo tempo ele precisa desse outro para manter íntegro, e cada indivíduo que se relaciona com o outro põe algo de si no mundo, algo da sua ipseidade, algo da sua singularidade no mundo, porque ele transforma esse mundo de um jeito específico. Quer dizer, o leão mais forte transforma esse mundo de um jeito específico, que não faz aquele leão mais fraco, que perdeu a briga para o leão mais forte, digamos assim. Então, e a dissolução do fracionamento é também um fracionar, um articular de seus membros. Então, cada um que integra, que se integra nesse todo, também articula de um jeito diferente essa totalidade mesmo. É um pouco confuso aqui, mas o Hegel está tentando descrever uma dinâmica, vou chamar de extremamente complexa ou simplesmente dialética. Assim coincidem, um com o outro, os dois lados do movimento total que tinham sido diferenciados, a saber, a figuração, tranquilamente abrindo-se em leque no meio universal da independência, e o processo da vida. Então aqui, o Hegel ele consegue fazer uma espécie de síntese entre esse meio se apresentando para nós em sua infinidade de membros, e esses membros se relacionando uns com os outros por meio do processo da vida. Esse último, o processo da vida, é tanto figuração quanto suprassumir da figura. Por que o processo da vida é tanto figuração quanto suprassumir da figura? Ele é figuração porque cada figura quer manter-se íntegra, e dissolução da figura porque cada figura se transforma nesse processo. No limite, ela vai ser consumida por esse processo, que é a morte. O primeiro, a figuração, é tanto o suprassumir quanto a articulação dos membros. Então, a figuração ela é tanto o suprassumir. O elemento fluido é apenas a abstração da essência, ou só é efetivo como figura. O elemento fluido, que é o desejo, ele é a abstração da essência, isso aqui como ser vivo, essa abstração concreta, essa inversidade, ou só é efetivo como figura. Essa abstração ela só consegue se fazer agir de fato, materialmente no mundo, por meio da figura, por meio do indivíduo. A vida sem o suporte do indivíduo, sem o suporte efêmero do indivíduo, ela não consegue se fazer observar, se deixar observar. Só é efetivo como figura. O articular sem membros é, por sua vez, um fracionar do articulado. Então, o articular sem membros, cada membro um diferente do outro, é, por sua vez, um fracionar do articulado. Então, cada elemento é só uma fração. A gente tem que lembrar que uma fração é uma parte do todo. É só uma fração. Essa independência, essa integridade dos indivíduos é só uma fração dessa totalidade, que é o ser vivo aqui em cima. Totalidade aberta, totalidade inconsistente. Totalidade. Por sua vez, um fracionar do articulado ou dissolver do mesmo, dissolver do articulado, porque cada um novamente está ligado uns com os outros. E aí o Hegel conclui esse parágrafo complicado.
Esse circuito todo constitui a vida, a qual não é o que de início se anunciou, a continuidade imediata e a solidez de sua essência, quer dizer, simplesmente a vida ali, o bichinho vivo. Nem é a figura subsistente do discreto para si essente. O discreto para si essente é esse sujeito discreto aqui, em diferenciação ao contínuo, né? Discreto aqui como apartado do todo. O discreto que é o simples indivíduo que quer manter sua integridade. Nem o puro processo deles. Então, o que ele está falando? A vida. Não é nem a quietude da própria, do em si da vida, a imediata solidez de sua essência, nem a figura que quer manter-se íntegra e para si, nem o puro processo, nem ainda o simples enfechamento, nem o simples união desses três aspectos, o simples enfechamento desses momentos, mas sim é o todo que se desenvolve, que dissolve seu desenvolvimento e que se conserva simples nesse movimento. Então é uma totalidade que ela a tentação quer chamar de viva, mas é essa totalidade que envolve essa dinâmica complexa de cada indivíduo separado, cada indivíduo que enquanto separado está junto, mas cada indivíduo que enquanto junto precisa consumir o seu outro, e cada indivíduo que enquanto consome seu outro vai ser consumido pelo outro ao limite da morte. Então esse que é o processo da vida do Hegel.